Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto, né, ao tema de discipulado, mas com uma outra ênfase, né? Algumas semanas atrás a gente falou sobre o custo do discipulado, através ali da exposição de Lucas 14, a gente observou quais são as demandas apresentadas por Jesus para aqueles que decidem o seguir. Então, isso ficou bem claro para nós que existem alguns termos e que esses termos são definidos por Jesus e não pela gente, né? E hoje eu gostaria de falar sobre discipulado, mas principalmente sobre a missão de um discípulo. O que vocês acham que é a principal missão de um discípulo de Jesus? Fazer discípulos. Então, a gente vai usar aí o texto de Mateus 28, é o texto famoso, né, muito conhecido da Grande Comissão, e a gente vai destrinchar esse versículo aí, esse capítulo, versículo por versículo, explicando o que é ser um seguidor de Jesus, o que é um discípulo e como fazer discípulos, né? Há muitos falsos entendimentos em relação a esse texto, e eu desejo muito que isso seja esclarecido para nós, desmistificado, muita coisa que às vezes acaba nos paralisando. Então, assim como seguir a Jesus tem um custo, ajudar alguém a seguir a Jesus também tem um custo, né? E o custo de seguir a Jesus, ele é diferente do custo de ajudar alguém a seguir a Jesus. Como a gente viu, o custo de seguir a Jesus é o quê? É amor, é sofrimento, é desapego. Mas quando a gente fala de ajudar alguém a seguir a Jesus, o custo é o próprio seguir. Esse que é o custo. Quando a gente fala sobre discipulado, aquela questão de faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, ela não funciona no discipulado. Porque discipulado é imitação. É se tornar imitável. Como que funciona o discipulado? A primeira coisa que acontece é que a gente se apaixona por Jesus. Isso precisa acontecer. A gente precisa olhar para Jesus, ser atraído por Ele, e aí a gente se apaixona por Ele, Ele encanta a gente. E os nossos olhos começam a brilhar para o Jesus, e a gente pensa assim, cara, eu quero ser igual a Ele. E a gente começa na nossa vida diária a imitar a Jesus. E com o tempo, você começa a se tornar alguém imitável. As pessoas começam a te imitar, mas não por causa daquilo que você é por causa de quem você está imitando. Não é imitar os seus trejeitos, o seu jeito de falar, mas é imitar o caráter de Jesus que está em você. É desse jeito que funciona. E... Só um minutinho. A gente, às vezes, complica um pouco essa questão de imitar Jesus. Na verdade, a gente confunde. A gente acha que imitar Jesus é seguir uma cartilha. E até um best-seller que foi super famoso há alguns anos atrás, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus. Então, eu levo falando, nossa, esse livro ele se tornou esse manual. Então, para seguir a Jesus, eu preciso fazer isso aqui. E, resumidamente, era ajude as pessoas, sirva. Era muito ligado a um evangelho social. Mas seguir a Jesus é muito além disso. É muito além de cumprir um código de moral e de ética. Seguir a Jesus é imitar o caráter dele. Então, como que a gente segue Jesus? Sendo manso, sendo humilde, servindo igual ele serviu. Ele serviu a todos. Amando da forma como ele ama, ou seja, um amor sacrificial, um amor que se entrega. É desse jeito que a gente segue a Jesus. E antes da gente entrar mais a fundo no capítulo que a gente vai tratar hoje, né, de Mateus 28, eu queria definir o que é discípulo. O que é discípulo? Hoje nós pouco usamos essa palavra. A gente tem o costume de usar mais a palavra cristão, é o mais usualmente utilizado, né? Mas na igreja, lá no primeiro século, dificilmente usava essa palavra cristão, não usava-se, na verdade. Eles usavam a palavra discípulo, porque a gente sabe, né? Cristão significa pequeno Cristo. E essa palavra ela surgiu dos não cristãos como uma forma de menosprezar aqueles que seguiam a Jesus. Então, eles apontavam, isso aí é um cristão, é um pequeno Cristo.
Mal sabe eles que hoje tudo que a gente quer é ser um pequeno Cristo, né? Mas era uma forma de menosprezar eles. Então, a palavra utilizada para definir um seguidor de Jesus era discípulo. Essa palavra no hebraico significa talmidim. E o que era um talmidim? Como que funcionava? Só para vocês entenderem o contexto da época. Na lei judaica, né, na religião do judaísmo, existiam os rabinos, que eram os mestres, e os meninos, os jovens, eles começavam a estudar a Torá desde bem novinhos. Eles começavam por volta de 6 anos. Para vocês terem noção, com 10 anos de idade, um menino ele já sabia a Torá toda, decorada. Eles têm realmente esse amor muito grande pela palavra. E aí, existiam alguns filtros que iam filtrando e alguns iam sendo deixados para trás e só os melhores recebiam a oportunidade de se sentar aos pés de um rabino para poder aprender, para poder se aprofundar na palavra. E esses eram os seus discípulos, né, os seus talmidim. E a relação entre um talmidim e o seu rabino era uma relação muito próxima. Eles estavam o tempo todo juntos. Então, era no dia a dia, na vida prática, que esse mestre ia dando ensinamentos para ele. Então, eles iam caminhando e ele falava de passagens que tinham relação com o tempo, relação com o sol, relação com as flores. E era assim que funcionava, era chamada vida na vida, né? Eles tinham uma relação muito próxima, realmente. Existia uma orientação para os talmidim que era a seguinte: cubra-se com a poeira que sai dos pés do seu rabi. Esteja atrás dele. Aonde ele estiver indo, você vai atrás. E é curioso, né? Eles eram muito bons em discipulado. Só que a diferença é que os rabinos eles faziam discípulos de si mesmos. E Jesus, ele quando vem à Terra, ele usa justamente esse sistema de discipulado. Eu acho isso incrível. Porque se a gente olhar, naturalmente falando, tinha tudo para dar ruim. Confiar que ele passaria os seus ensinamentos, o seu caráter para pessoas que estariam próximas com ele, vivendo, junto com ele dia a dia, e acreditar que isso ia chegar até nós 2000 anos depois, estamos nós aqui falando de Jesus Cristo. Eles cumpriram a missão deles, o evangelho chegou até a gente. E isso é incrível. É muito Deus para que isso realmente aconteça, para que as verdades do evangelho não tenham se perdido durante todo esse caminho, né? Durante toda essa trajetória. Então, um discípulo, ele é um seguidor. Um discípulo, ele é um aprendiz. Ele é alguém que está o tempo todo ali olhando para o seu mestre com o desejo de aprender. E os talmides, eles também tinham esse desejo. Não era simplesmente saber o que o mestre deles sabia. Eles queriam ser igual ao mestre. E é isso que precisa queimar na gente. Ser igual a Jesus. E esse foi um método escolhido por Jesus, como eu falei. Mas sabe qual é o problema? A gente quer inventar. A igreja, muitas vezes, tem se perdido porque quer inventar novos métodos. Então, a gente vê uma saga de muitos líderes por descobrir novos métodos. Então, a gente pensa, vamos investir na infraestrutura. E se a gente aumentar o espaço? E se fizer uma salinha das crianças que seja top, será que isso vai atrair pessoas? Se a gente pintar a parede preto, será que vai atrair os mais descolados? E se a gente começar a fazer cultos evangelísticos, a gente faz culto só para os jovens, a gente faz culto para cachorro. Eu já vi isso. E novos métodos vão surgindo para atrair pessoas. E essas pessoas chegam e elas vêm aos montes. E quando elas chegam, elas não são discipuladas. Elas não ouvem o verdadeiro evangelho. Não há problema nenhum com os métodos. O problema é confiar neles e não usar o discipulado. Aí é que está o problema. E esse é um grande erro da igreja atual. É confiar mais nesses métodos. E sabe qual é o método de Deus? O método de Deus são as pessoas. Esse é o método dele. Ele quer usar pessoas. E a gente fica, muitas vezes, procurando novos métodos, os melhores, ao invés de estar se preocupando em se tornar pessoas melhores, para que Deus possa nos usar, porque é isso que Ele quer. Nada mudou desde quando Jesus falou aquelas palavras em Lucas 14 para os nossos dias.
a busca de Jesus continua sendo uma: comprometimento. E essa é uma palavra para esse tempo, para essa comunidade. Eu tenho certeza disso. Nós estamos semana após semana, quinta após quinta, e essa é a palavra de Deus para nós nesse tempo. Eu quero pessoas comprometidas. É esse o desejo de Jesus. E um questionamento que tem que ficar para a gente. Eu fiquei refletindo sobre isso. Imagina se eu e você tivéssemos um tal meeting com a gente o dia inteiro. O tempo todo. Essa pessoa nos acompanhando, observando o que a gente faz, observando as nossas ações, observando as nossas reações, observando a maneira como a gente vive. Vamos ser sinceros. Essa pessoa se tornaria mais parecida com Jesus por estar te seguindo? A gente precisa pagar o preço de se tornar imitável. Assim como o apóstolo Paulo falava, e não era soberba dele. E não é soberba nossa de afirmar isso. Me imitem, porque eu imito a Cristo. Era isso que ele falava. Então, nós precisamos pagar esse preço de imitar a Jesus, de realmente ser uma pessoa imitável. Vamos lá para o texto, gente. Mateus 28. A gente vai ler do 16 ao 20. Esse é o famoso texto, né, da grande comissão. Diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, algumas informações importantes antes da gente ir versículo a versículo. A primeira delas é, essa ordem ela foi repetida nos 4 evangelhos. E ela foi enfatizada também no livro de Atos. Ou seja, deve ser uma coisa importante, né, para ser tantas vezes repetida na palavra. Uma outra informação. Essas foram as últimas palavras de Jesus antes dele ascender aos céus. Antes dele estar com o Pai. Foi a última ordem dele para a igreja. E isso também é uma informação importante. Esse comissionamento é para a igreja. Por muitos anos, e existem ainda muitas comunidades que pensam desse jeito, é que essa ordem aqui, ela é dada para um pequeno grupo de pessoas. Então, é lá o departamento de missões, ou são os missionários. Eles têm a função de fazer isso aqui. Né? O id, o fazer discípulos, é com eles. A gente não. Então, há esse engano. Quem tem que fazer discípulos são os pastores. Não. Essa comissão aqui, essa ordem, ela foi dada para a igreja. Eu tenho uma notícia para você nessa manhã. Você se considera um seguidor de Jesus? Então, ele pagou uma missão para você, que é fazer discípulos. Como a gente fala lá no quartel, missão dada é missão cumprida. Não dá para a gente retrucar quando o mais antigo chega e fala assim, não, então, você tem que fazer isso, isso, isso. A gente não pode argumentar, a gente tem que seguir. Então, a igreja, ela precisa realmente incorporar esse caráter missional. Entender que essa missão, ela não é de algumas pessoas. Porque senão a gente joga esse fardo para alguns e a gente simplesmente se omite, se esconde. E chegou o tempo da gente realmente se posicionar. Olha para o mundo à nossa volta. Olha como estão as coisas. Até quando a gente vai ficar brincando de ser evangélico? Não dá. O mundo está cheio de evangélicos já. Chega. Chega. O mundo não precisa de evangélicos, ele precisa de discípulos. Ele precisa de cristãos, de pessoas que se comprometam de verdade.
Então, a partir de agora, então, inicia-se, né, essa missão da igreja. Vamos ler aí versículo 16 e 17. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, qual era o cenário aqui apresentado nesses versículos? Jesus, ele tinha acabado de ressuscitar. E ele tinha se encontrado com duas mulheres, e nesse encontro, ele passou uma missão para elas. Então, vocês vão espalhar que eu ressuscitei, e vocês vão pedir para que os meus discípulos me encontrem lá na Galiléia, porque eu vou me apresentar a eles lá, eu vou aparecer para eles lá. Então, era essa cena aqui. Jesus estava aparecendo ressurreto para esses discípulos. Óbvio que alguns dos discípulos já tinham visto Jesus, já tinham se encontrado com ele. Inclusive, não eram só os 11 que estavam aqui nessa cena, existiam outros discípulos de Jesus também ali no meio. E é até curioso que a gente observa a preciosidade da palavra, porque Mateus, ele até disse que alguns duvidaram, né? Ele não fez questão nenhuma de esconder isso. Alguns realmente duvidaram. A gente sabe que Jesus veio com um corpo glorificado, então a fisionomia dele já era diferente. E teve algumas pessoas que, será que era ele mesmo? Não foi só Tomé que fez isso, não, tá? Outras pessoas também fizeram isso, duvidaram. Então, essa é a cena. Aqui na Galiléia, então, Jesus ele aumenta a abrangência da missão que já tinha dado aos apóstolos. Até então, para os apóstolos, ele tinha orientado: vão e procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Sejam intencionais em buscar a eles. E agora que, a partir desse momento, ele já muda. Façam discípulos de todas as nações. Né? Vão aos gentios, a outras etnias, e a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. E Jesus fala no versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Tem muito evangélico nesses dias precisando colar esse versículo na testa, né? Porque há um desespero por política, e aí o que vai acontecer? E Jesus: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu sou o dono de todas as coisas. E eu sou quem governo todas as coisas. E é dessa forma que ele começa a grande comissão. Qual é a segurança de Jesus? A autoridade dele. Ele diz que foi parte de autoridade que foi dada para ele. Ele diz o quê? Toda. Completa. E o que é curioso é que Jesus, ele não se apossou dessa autoridade por força. Ele não guerreou para conseguir essa autoridade, não. Essa autoridade foi concedida a ele porque ele era digno de receber a autoridade. E ela foi dada a ele pela única pessoa que poderia dar essa autoridade, que era o Pai. Então, a partir desse momento, aqui, toma, a autoridade é sua. A partir desse momento, não, que ele já era dono de tudo, né? A autoridade é dele, todas as coisas foram sujeitas a Jesus. E a gente precisa crer nisso de verdade. Que toda a autoridade foi dada para ele. Então, antes, o filho do homem humilhado e rejeitado, agora tem toda a autoridade universal. E a gente precisa valorizar o senhorio de Cristo e não se desesperar, porque ele é, de fato, o dono de todas as coisas. Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo aqui nesse versículo em especial, tá? Então, Jesus, ele começa usando a expressão portanto. Então, ele anteriormente, ele diz que o quê? Que toda a autoridade foi dada a ele, nos céus e na terra. Então, esse portanto quer dizer assim, ou seja, com base na minha autoridade, vocês serão enviados. Vocês podem confiar no sucesso da missão, porque quem está enviando sou eu e a autoridade é minha. É por isso que a gente pode confiar no sucesso da missão. Então, ele usa, a partir de agora, os discípulos são enviados para difundir o seu domínio sobre todas as nações,
ao fazerem mais discípulos. Então, o alcance abrangente dessa comissão, ela só realmente é um sucesso por causa da autoridade de Jesus, que é ilimitada. Não existem limites para a autoridade dele. Mas sabe o que acontece? Às vezes, a gente esquece um pouco disso aqui. E a gente confia na gente. Se você olhar em outros evangelhos, Jesus dá essa ordem e ele fala assim: vão em meu nome. E em meu nome vocês expulsarão demônios, vocês falarão em outras línguas, vocês curarão enfermos. Em meu nome. Mas a gente esquece. E isso paralisa a gente. E a gente confia em quem? Em nós. Aí a gente pensa assim: poxa, senti de orar por fulano por cura, mas eu não consegui fazer meu devocional hoje, é melhor não ir não. Você está confiando em quem? Na autoridade de Jesus ou em você? Não, é melhor chamar outra pessoa porque ele já leu mais livros do que eu. Fala melhor do que eu. Assim, não. E com isso a gente vai só se escondendo. Por quê? Nós estamos confiando em nós mesmos. E não no nome de Jesus e na autoridade dele. E é óbvio que a gente não está falando aqui sobre santidade, a gente precisa buscar o caráter de Jesus, porque isso significa estar representando ele. Mas muitas vezes esse entendimento acaba nos paralisando e a gente quer sempre que Deus use o outro. E nunca a gente. Abre aí para mim, por favor, em Marcos 16, 19 e 20. Diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, sentou-se à direita de Deus, e eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Como eu amei esse versículo, por causa da parte, cooperando com eles o Senhor. Cooperando com eles o Senhor. Por que eles se moviam do jeito como se moviam? Quem é que estava por trás? Cooperando com eles o Senhor. O sucesso do cumprimento dessa missão não está em nós, mas está no Espírito, na ajuda dele nessa missão. A gente precisa parar de confiar em si mesmo. E, na verdade, eu nem entendo por que Deus quer tanto usar a gente. Por que Ele quer nos fazer participantes dessa missão? Eu não consigo entender isso. É o mesmo questionamento que eu tenho toda vez que eu vejo o Maurício chamando o Jonas para ajudar a lavar a louça. Eu fico olhando para aquilo e falo: por que ele está fazendo isso, gente? Para quê? O Jonas vai sujar o chão todo da minha cozinha. O Jonas vai quebrar meu copo. Ele vai se molhar todo e depois vou ter que trocar a roupa dele. O garoto está limpinho já, gente. Mas ele, como pai, ele quer que ele esteja próximo. E ali ele ensina, ele vai instruindo e eles vão se relacionando. E o nosso Deus é assim. Não me perguntem, mas Ele gosta que a gente participe disso. Ele quer nos inserir em sua missão. Ele tem todo o poder do mundo para fazer diferente. Seria mais rápido. Não ia ter tantos estragos. Mas Ele quer nos tornar participantes disso. Isso é glorioso para a gente. O nosso coração precisa se encher de gratidão, de pensar: caramba, Deus quer que eu participe. Ele conta comigo. Senhor, sou eu. Tu me conhece, né? Tu sabe como é que eu sou. E tu quer me usar. A gente precisa valorizar isso. É uma preciosidade a gente entender isso. E compreender que quem vai cooperar conosco é o Senhor. Amém? Então, vamos para a ordem desse versículo aí. O que está escrito? Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Se a gente observar,
aqui não está escrito só vá. Esse aqui não é só o id. Existem outras coisas que fazem parte dessa ordem. O que a gente observa? Há uma falha na igreja, muitas vezes, porque há uma preocupação muito grande com ir, e muitos vão realmente, e vão para outras nações, porque entendem isso aqui como esse mandamento de ir a outras nações. Pouco se discipula, batiza-se muito, a gente observa e a gente vê isso, você abre o Instagram, megas igrejas com batismo todo domingo, e pouco se ensina sobre tudo o que Jesus ordenou. Então, como no quartel, quando uma missão ela é cumprida pela metade, o chefe não fica feliz, não. A gente precisa entender todo o contexto da grande comissão. Todas as ordenanças que envolvem a grande comissão. Então, há uma polêmica grande, principalmente no verbo, né, no vão ou ide, como algumas traduções trazem. Então, muitas pessoas realmente entendem que você precisa largar tudo aqui onde você está, ou seja, se você quer cumprir a grande comissão, você precisa sair do Brasil, porque você precisa ir a outras nações. Então, muitos entendem nações como outros países, tá? E a gente vai ver que não é isso. E a tradução que seria um pouco mais, não correta, mas que ajudaria a gente nesse entendimento é indo, quando formos, onde quer que vamos. Então, a todo momento, a gente está nessa missão. Não é necessário ir para a África para cumprir essa missão. E muitas vezes é esse o entendimento que as pessoas têm. Você está inserido em um ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu bairro, que está precisando disso aqui que você carrega, e você quer ir para outras nações, porque entende que esse vão te ordena e baseia isso, tá? Mas não é. E a gente chega, então, à ordem principal, posso dizer assim. A ordem principal não é nem o ir, é o façam discípulos. Porque é isso que vai fazer a diferença. Muitos vão e se desprendem, e isso é muito positivo. Mas quando chegam lá, não tem nada para oferecer. Não tem base, não tem doutrina, não tem evangelho, então não conseguem fazer discípulos. Ou seja, eles se estagnam na missão, eles não conseguem dar continuidade. Então, essa é a chave para a gente, fazer discípulos. Eu queria gastar um pouquinho mais de tempo nisso, em fazer discípulos. O que significa isso? Que é como fazer discípulos. A primeira coisa que a gente precisa entender, não dá para discipular quem não é convertido. Então, a gente precisa distinguir isso. Para quem não é convertido, você precisa pregar o evangelho e continuar pregando e amando. Então, às vezes a gente sente esse insucesso no discipulado justamente porque a pessoa ainda não se converteu. Então, a gente precisa fazer essa diferença com discernimento, entender em qual grupo essa pessoa está e continuar pregando o evangelho para ela, tá? Então, eu separei aqui algumas considerações quando a gente fala sobre como fazer discípulos. A primeira dela, para mim, é seja um discípulo, que é um pouco daquilo que a gente falou no início. Não tem como você ajudar pessoas a seguir a Jesus se nem você segue a Jesus. Não vai dar certo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ser honesto consigo mesmo e observar, olhar para a sua vida e ver, eu sou um discípulo de Jesus? E existem algumas características que nos ajudam a discernir isso em nós. Nós falamos delas quando falamos do custo do discipulado. As pessoas, aqueles que seguem a Jesus, eles amam a Deus de todo o coração. Eles são pessoas que carregam a sua própria cruz, que morrem para si mesmo e escolhem isso diariamente. Elas são pessoas que são desapegadas com as coisas dessa terra. Há um anseio pelo retorno de Jesus, há um anseio pela eternidade, e é isso que move essas pessoas. Então, essas são algumas características. Mas não é tão fácil a gente conseguir discernir isso. É muito fácil alguém dizer para você que ama a Deus sobre todas as coisas, mas é difícil da gente conseguir. Será que essa pessoa ama mesmo? Mas tem uma característica que eu considero ser um pouco mais fácil da gente se analisar, que é a obediência.
Um discípulo de Jesus, ele é alguém obediente. Faz parte do DNA do discípulo. Está intrínseco a ele. Não dá para a gente arrancar. A gente olha para a história, da igreja e a gente vê que algo que se repete em todos os homens, os grandes homens e mulheres de Deus, era o quê? Obediência. E a gente pode parar para pensar, quando foi que eu me tornei discípulo de Jesus? Quando? Será que foi quando eu fui lá na frente, levantei a mãozinha lá, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador? Será que foi no momento em que eu ouvi uma música e essa música tocou meu coração e eu comecei a chorar copiosamente? Não. Você se torna um discípulo de Jesus quando você começa a obedecer. É isso que te faz um discípulo de Jesus. João 14:15 diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então eu costumo brincar disso, né? Que a linguagem do amor de Deus é a obediência. Mas não é a obediência do nosso jeito. É uma obediência radical, é uma obediência inteira. É verdadeira. Quando Deus fala conosco, a gente obedece. E principalmente, a gente guarda os mandamentos, a gente ama a palavra. E a gente procura alinhar a nossa vida ao que a palavra diz. Mas muitas vezes a gente fala, não, eu tenho dificuldade, mas eu quero obedecer. Eu quero, assim, eu tenho esse desejo no meu coração. Mas aí é que tá. Querer não é suficiente. Sabe aquele negócio assim, eu quero emagrecer, mas eu continuo comendo? Então assim, você não quer. Você está se iludindo. Porque quando você quer realmente, você decide por aquilo. Querer tem a ver com sentimento. Tem dia que eu estou afim de obedecer. Se eu recebo uma bênção, nossa, sou filho mais obediente do mundo. Mas quando Deus vai lá e fecha uma porta, eu viro a cara. Por quê? Tem a ver com as emoções, oscilam. Mas quando você decide obedecer, tudo muda. Porque independente do que você estiver vivendo, do que você estiver passando, você decidiu por isso, você fez um compromisso de obediência com o Senhor. E quando você se deparar com uma situação em que as suas emoções se aflorarem, você vai escolher a palavra. E não as suas emoções. Nossa, mas eu seria muito feliz se eu fosse para tal lugar. É de Deus. O discípulo não, eu seria muito feliz se eu fosse para esse lugar, mas o Senhor está me chamando para cá. Então é melhor eu ir triste, mas obedecer, do que ficar alegre. Porque existe uma diferença entre a alegria e a felicidade. A alegria ela é momentânea, mas a felicidade não, a felicidade depende de Deus e depende da nossa obediência a Ele. Só é feliz de verdade aquele que obedece. É o contrário. É o contrário, é a alegria que é o Senhor quem gera em nós. E só é alegre de verdade mesmo quem obedece. E não é uma obediência simplesmente por cumprir regras. Quantas vezes eu já falei isso? Deus não quer um bando de cumpridor de regras. Ele quer que a gente ame a Ele. E que a gente entenda o quanto Ele nos ama. E a gente pense assim, nossa, eu estou constrangida com esse amor. Ele tem muito amor por mim. O que eu posso fazer para retribuir a Ele? Sabe o que nos resta? Obedecer. A gente muitas vezes é hipócrita porque a gente canta, eu te amo. Tu tens o meu coração. Imagina o Senhor diante de você falando assim, então me prova. Me prova o teu amor. Me obedece. Me obedece. Não é nada demais o que Ele pede para a gente diante de tudo aquilo que Ele fez pela gente. Sabe o que eu acho? Quando a gente decide não obedecer, está muito claro que nós ainda não compreendemos o sacrifício de Jesus e tudo o que Ele fez pela gente. Ainda há uma deficiência no nosso evangelho.
E nós precisamos voltar às bases e ouvir de novo, e ouvir de novo, e ouvir de novo, até isso entrar em nós. Se arrepender. Se arrepender. E decidir obedecer. Porque há muitos benefícios na obediência. Nós vimos isso, nós estudamos isso na terça-feira sobre o temor do Senhor. Nós temos uma vida abençoada simplesmente pelo fato de obedecermos a Deus. Então, essa é a minha primeira consideração. Seja um discípulo antes de fazer discípulos. Segunda coisa. Faça discípulos de Jesus e não de si mesmo. Nós estamos vivendo um tempo onde a autenticidade é a palavra do momento. Todo mundo quer ser autêntico, todo mundo quer ser diferente. E isso chega muitas vezes em muitos líderes. A gente vê pessoas com características que realmente são diferentes, pessoas que atraem muitas pessoas, né? A gente vê isso, a gente segue muitas pessoas que a gente gosta simplesmente porque, cara, eu gosto de ouvir o jeito dela falar, eu gosto da forma como ela expõe o evangelho. Então, existe isso e realmente nós somos atraídos. Mas o problema é você atrair pessoas por isso e você não revelar Cristo. Ou simplesmente prender pessoas a si e fazer com que elas te copiem. Então, você não está seguindo a Cristo e nem ajudando pessoas a seguir a Cristo. Você está fazendo com que as pessoas te sigam e te copiem. Uma comunidade de discípulos não é uma comunidade onde todo mundo veste o mesmo estilo de roupa. Não é uma comunidade onde todo mundo corta o cabelo igual. Não é isso que é fazer discípulos. Tem irmão que vai usar Nike, tem irmão que usa sapatênis, tá, gente? Tá tudo safo, não tem problema. Mas, às vezes, muitos acabam caindo nesse erro. Copiem a mim, falem igual a mim. E não é isso que a gente precisa que as pessoas copiem. A gente tem que falar assim, seja manso como eu sou, seja humilde como eu sou, olha a forma como eu sirvo, olha a forma como eu amo. É o caráter de Jesus que precisa ser copiado, não os nossos trejeitos e a nossa maneira de se vestir ou falar. E uma coisa que a gente não pode se contentar é em ser a melhor versão de nós mesmos. Gente, por favor, não se contente em ser a melhor versão de você mesmo. Sabe por quê? Ela continua sendo ruim. A melhor versão de mim ainda é ruim pra caramba. E não merece ser copiável. Eu preciso copiar Jesus. Ele tem que ser o meu exemplo. Eu tenho que olhar para ele e falar assim, eu não quero ser melhor, não. Eu quero ser igual a você. Esse precisa ser a nossa sede e a nossa fome. Então, isso é muito importante. Façam discípulos de Jesus e não de si mesmo. Terceiro ponto. Se comprometa com alguém. Discipulado é comprometimento. Eu não estou aqui na intenção de romantizar nada. Nada. A gente gosta de falar a verdade nua e crua. Discipulado custa. Custa muito. Dá trabalho. Então, a gente precisa entrar nisso entendendo. Cara, será que realmente eu estou preparado para isso? Porque vai custar. Aquela história de estamos juntos, a gente precisa provar que a gente realmente está junto. Eu acho lindo o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Ele diz assim, eu sinto dores de parto até ver Cristo sendo gerado em vocês. Isso é muito profundo. Eu sinto dores de parto. Quem aqui teve parto normal? Eu, graças a Deus, não tive, tá, gente? Sabe o que é isso? Dores de parto. Fugi mesmo. Dores de parto. Até Cristo ser gerado. Isso é muito, muito, muito profundo. Você já sentiu dores de parto por alguém? Já mexeu com você? Já perdeu uma noite de sono, de preocupação com alguém? O apóstolo Paulo várias vezes. Em muitos momentos a gente ora por avivamento,
E a gente olha, eu muitas vezes penso isso, eu falo, gente, a minha comunidade é uma comunidade boa, a gente prega o evangelho, a gente ama Jesus, e por que nós somos pequenos? Por que Deus não derrama logo um avivamento e toma Guadalupe inteiro? Por quê? Imagina Deus, minha amiga, vocês não estão preparados ainda. Imaginem um avivamento em Guadalupe. Essas pessoas, elas serão cuidadas? Elas serão discipuladas? Porque a gente, às vezes, tem uma falsa ilusão de que porque alguém se converteu em um avivamento, no outro dia ela já é o super crente. Não. Essa pessoa também vai precisar ser cuidada, ser discipulada. Você vai continuar pregando o evangelho para ela. Então, a gente fala, não, eu quero pescar almas para Jesus. Mas limpar o peixe? Quem quer? Quem já limpou peixe aí? É horrível, né? Pô, dá um trabalho. Quanto mais escama você tira, parece que brota dali. Você fica fedendo 3 dias. Você pode tomar banho, você passa cloro em você e você vai continuar fedendo com o cheiro do peixe. Dá trabalho. Aí sabe o que acontece? A gente quer pescar almas, mas na hora de limpar o peixe eu jogo pro pastor. Deixa pro pastor, não, ele é bom nisso, cara. Ele limpa peixe como ninguém. Mas a gente precisa se comprometer. A gente precisa pegar o facão lá e limpar as escamas uns dos outros. Então, é por misericórdia que o Senhor não derramou um avivamento, porque nós não estamos prontos ainda. E de uma forma bem prática, eu queria dizer o que é discipular, né? Discipular é amar de forma sacrificial. Então, como eu falei, não é um amor igual o seu amor. É um amor igual ao amor de Jesus. A gente precisa amar de forma sacrificial. Por quê? Vai custar. Vai custar o seu tempo. Vai custar o seu sono. Vai custar o seu dinheiro. Você vai perder. Você vai entrar nessa para perder, eu já estou avisando. Discipular é chorar com o que chora e se alegrar com o que se alegra. É você se alegrar com um irmão. É você tomar uma causa como se fosse sua e interceder por aquilo. Como se fosse você. Poxa, o meu irmão está passando por tal coisa. Então você ora como se aquilo dali fosse para a sua vida. Você intercede de verdade. Você chora com ele. Vai existir momentos que no discipulado você não vai ter nem o que falar. Você só vai abraçar a pessoa e dizer assim, cara, tá muito ruim mesmo, mas vamos aqui. É só um apoio. Às vezes é só um abraço que a pessoa vai precisar. É chorar junto. É rir junto. Isso é discipulado. Discipular é aconselhar com sabedoria e nunca deixar de falar a verdade em amor. Isso precisa ser valorizado. Se você tem alguém que te fale a verdade, não se afaste dessa pessoa. Pelo contrário, grude nela, porque ela te ama. Se ela não te amasse, ela te deixaria do jeito que você está. Te deixaria em pecado e simplesmente viraria as costas. Então, se existe alguém que te fala a verdade, valorize essa pessoa. E busque ser alguém que gosta de ouvir a verdade. Eu sei que é difícil, porque naturalmente falando, a gente já vem cheio de justificativas. E a gente se justifica o tempo todo. Mas a gente precisa ser pessoas que realmente gostam de receber conselho, pessoas sábias, pessoas que entendem que o outro está falando aquilo para o seu bem. Então, esse ponto é importante. Falar a verdade, não guardem. Não guardem, falem a verdade em amor. Essa é engraçada. Discipular é sentir vontade de matar em alguns momentos. Isso vai acontecer. Você sente vontade de matar a pessoa. Mas aí, sabe o que você lembra? Cara, assassinato é pecado, não posso não, né? Então,
Mas isso mexe com a nossa paciência e cria misericórdia em nós. Porque a gente passa a olhar o pecado do irmão com mais misericórdia. A gente pensa assim, eu fiz pior para Jesus e ele me perdoou. Então, eu preciso ser misericordioso com meu irmão e eu não vou matar ele, não. Vou só dar um puxão de orelha de leve. E discipular é se alegrar com a vitória do irmão. E isso é muito lindo. É muito legal quando alguém confessa algo para você, confessa um pecado e você ora junto e você observa que aquela pessoa já não cai mais naquilo. A gente vibra mais do que um gol em final de Copa do Mundo. A gente olha assim, cara, o diabo perdeu. Ele não tem mais poder na vida dessa pessoa. Ela está vencendo o pecado, ela está deixando o pecado. E essa alegria toma conta do nosso coração. Então tem coisa boa também no discipulado. E a gente começa a vibrar, a olhar para um irmão, para alguma coisa que ele faz, algum detalhe do que ele fala, a forma como a vida dele é transformada, e a gente pensa assim, nossa, está fazendo efeito. Ela está mais parecida com Jesus. Olha que lindo. Caramba. Valeu a pena. Valeu a pena eu ter perdido minha noite de sono. Valeu a pena eu ter orado, valeu a pena eu ter amado. Porque Jesus está sendo formado nela. Jesus está sendo formado nele. Discipular é derramar vida, irmãos. Discipular é derramar vida. É derramar aquilo que Jesus depositou em você para o outro. E continuando, ele diz que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Como eu falei, não quer dizer que são pessoas, né, nações como países, mas de todas as etnias, de todos os povos, de todas as tribos. Então, os militares são uma nação, né? Os favelados são outra nação. Os ricos são outra nação. Os skatistas são outras nações. Então, até isso faz a gente valorizar o lugar onde a gente está plantado. Por quê? Eu posso atingir os militares, porque eu sou uma delas. Mas você, no lugar onde você está inserido, você pode atingir aquele grupo. Então, nós precisamos frutificar no lugar onde nós fomos plantados. E não esperar ir para um outro lugar para que isso aconteça. A gente precisa começar aqui e agora. E seguindo a orientação de Jesus, ele diz que nós precisamos batizar e ensinar. É importante dizer que batizar e ensinar não são o meio de se fazer discípulos. Tem muita gente achando que é isso, é só batizar, principalmente só batizar, né? Batiza e já se torna um discípulo, não é assim, né? Mas o batismo e o ensino, eles vão fazer parte do discipulado, obviamente, é necessário que faça parte do discipulado. Quando a gente fala sobre batismo, existem algumas polêmicas, né? Porque há diferença. Algumas igrejas batizam crianças, outras não. Algumas batizam bebês e outras não. Mas quem deve ser batizado? A pessoa que deve ser batizada, né, no nosso entendimento, é aquela pessoa que realmente se arrependeu. Então, é aquele irmão que ouviu a palavra da verdade, o evangelho feriu ele, e por causa disso ele diz, não, eu sou um pecador, eu necessito de Jesus. Então, essa pessoa, ela é batizada. Então, o batismo, ele é você realmente expor a sua fé, você torna pública a sua fé a partir do batismo. Mas o batismo não salva. Ah, vamos olhar lá em Marcos 16, pode até abrir aí. Há uma pressa muito grande nos dias de hoje em batizar pessoas sem realmente entender se essas pessoas se arrependeram ou não. Então, ao que parece, o que dá a entender é que o batismo ele faz parte de um degrauzinho para a sua salvação. E acabam usando esse versículo aí de Marcos 16, meio que para respaldar isso, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Mas observem o versículo, ele diz que quem não crer será batizado. Ele não fala nada sobre a pessoa que crê e não é batizada. Ele não diz isso.
E a gente tem exemplo nas Escrituras de o próprio ladrão da cruz foi alguém que creu, não deu tempo dele ser batizado e Jesus falou para ele o quê? Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, assim, ele foi salvo. Então, a nossa salvação, ela não depende do batismo, porque nós somos salvos pela fé, né? E não por esses atos. Mas é importante se batizar? É. E é bom pra caramba, porque aí a gente vai fazer um churrasco aqui depois e vai ser um momento lindo que a gente vai ficar depois olhando os vídeos e assim, ai, que maravilha. Então, a gente precisa realmente batizar as pessoas, mas com esse entendimento. E principalmente de que a pessoa precisa se arrepender para que seja batizada. E o batismo é também inserir essa pessoa na comunidade de fé, né? Na família de fé. Então, é a partir desse momento que a gente diz para essa pessoa, então, a partir de agora, a gente tem uma aliança, né? Eu me comprometo com você e você se compromete comigo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estão com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, essa parte é uma das partes que eu comentei no início, que é uma parte que fica um pouco esquecida. Então, há uma preocupação muito grande em ir e batizar, um avanço no evangelismo e em números de batismos, mas pouco se ensina tudo aquilo que Jesus ordenou. E observem o que está escrito. Diz que é para ensinando-os a guardar todas as coisas que ele ordenou. Não é ensinar simplesmente aquilo que nos agrada. Não é ensinar aquilo que as pessoas gostam de ouvir. É muito fácil vir aqui e pregar sobre bênçãos. E pregar sobre amor, sobre a bondade. Não que a gente não tenha que falar disso. Mas não dá para a gente pregar um evangelho que consiste só nisso. A gente precisa pregar o evangelho completo. E o evangelho completo, ele vai muito além disso. De bênçãos materiais e de amor, e que você pode viver da forma que você quiser, e Jesus não se importa com isso porque ele te ama. Isso é uma mentira. Então a gente precisa pregar aquilo que Jesus ordenou. E o que ele ordenou? Todos os ensinamentos dele. E a gente lê as Escrituras e a gente vê que as palavras de Jesus eram duras. Ele era duro em suas palavras, ele falava a verdade em amor, com o desejo de que o outro se arrependesse. Então, a gente precisa ensinar tudo o que Jesus ensinou. E ensinar também as pessoas a guardarem. É o que a gente fala. Não adianta vir aqui semana após semana, ouvir esse sermão e não colocar em prática. É o que Tiago dizia, né? O que adianta vocês serem meros ouvintes? Vocês precisam praticar. É isso que vai fazer a diferença. É a prática, é guardar. É estar no dia a dia e estar pregando o evangelho para si mesmo. É isso que a gente precisa. E o capítulo de Mateus, e o livro de Mateus, na verdade, né, porque esse é o último versículo de Mateus, ele encerra com essa declaração. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, o evangelho de Mateus, ele não termina com uma ordem, simplesmente. Mas ele termina com uma declaração linda dessa. Eu, o Deus conosco, né, o Emanuel, eu estarei com vocês todos os dias, o tempo todo, aonde vocês estiverem, até o fim dos tempos. É a segurança de que a gente pode realmente cumprir a grande comissão. Ir, fazer discípulos, batizar, ensinar as verdades do Evangelho, é porque Ele está conosco. E eu já vou encerrar. Só queria fazer algumas reflexões. Diante disso tudo que nós ouvimos, qual será a nossa resposta? Escolher pagar o preço de imitar a Jesus e nos tornarmos imitáveis, espalhando assim o caráter de Cristo por toda a terra, ou se conformar em ser a melhor versão de nós mesmos? Escolheremos nos comprometer com as pessoas
e jorrar vida nelas, custe o que custar, ou continuaremos presos em nossos afazeres e prioridades e sendo infrutíferos para o reino de Deus, sendo como sal que perde o valor dele. O que nós vamos decidir? Avançar e cumprir a grande comissão ou se esconder atrás de uma grande omissão? Não basta querer. Querer é pouco. A gente precisa decidir. Como eu falei, o mundo ele não precisa de mais evangélicos. Tem muito evangélico. Olha o censo. Mas pouca coisa muda. O mundo precisa de discípulos de Jesus. Que o Espírito nos confronte nesses dias. Que Ele nos confronte de verdade. Que a gente se comprometa. Que a gente se comprometa com o que está sendo construído nesse lugar. Há algo precioso sendo construído nesse lugar. Que a gente se comprometa com a obra de Jesus aqui em Guadalupe. Que a gente se comprometa com o avanço do reino de Deus. Amém?